Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje tenho aqui comigo o épico Alexandre Monteiro. É a terceira vez que ele está aqui comigo no Somos Infinitos, por alguma razão é. Ele é mestre na arte de decifrar pessoas, especialista no comportamento humano. O seu trabalho foca-se em preparar líderes, políticos, figuras públicas a entender, compreender e influenciar pessoas. Alexandre, que bom ter-te aqui, bem-vindo. Que bom estar aqui contigo. Muito bom, porque como tu sabes e já falámos imensas vezes, é uma grande paixão que eu tenho, o comportamento humano. Eu tirei mestrado, aliás, a minha tese foi em linguagem não verbal, na detecção da mentira, e portanto eu gosto sempre tanto de falar contigo, que pronto, já é a terceira vez que aqui estás e provavelmente não será a última também. Portanto, bem-vindo e parabéns pelo teu trabalho. Fazendo também referência aqui, por acaso só tenho aqui 2 dos teus livros, mas este foi o último, O Poder de Conquistar e Influenciar Pessoas, muito diferente do registro anterior, não é? Que é um registro mais psicológico, não é? Mais mental, mais até motivacional, não sei, eu diria. Eu senti uma abordagem muito mais de como influenciar pessoas e não tanto focado na linguagem não verbal. Exato, não é? Porque é assim, é um crescimento. Primeiro tu tens que saber conhecer as pessoas e depois tens que crescer com isso. Porque conhecimento sem ação é igual a zero. Quer dizer, eu conhecer as pessoas e não saber depois o que é que vou fazer com isso é igual a nada. Claro. Então eu escrevi o livro mesmo para as pessoas conseguirem crescer e subirem o nível. Que é, eu conheço as pessoas, sei porque é que elas decidem, sei porque é que elas fazem, o que é que elas querem, o que é que elas precisam, o que é que elas têm medo, conheço os padrões todos e depois o que é que eu vou fazer com isso. Exatamente. Que é, porque a comunicação é sempre dividida em 3 pilares. E são estes os livros que eu escrevo, que é, a primeira é a comunicação, o primeiro pilar é a comunicação, para nós sermos mais, nós temos de saber comunicar, nós temos de saber observar, conhecer os outros também, mas temos de trabalhar o eu. São estes os 3 pilares. E muitas vezes as pessoas, para para elas crescerem, pensam que basta só trabalhar só a comunicação, ou só o decifrar, ou só o eu. Não, tem que ser o conjunto destes 3 pilares. E os livros vão sendo escritos de acordo a tu seres melhor nestes 3 pilares. Como observar melhor, que é o primeiro, não é? O segundo, como trabalhar melhor a comunicação. E depois o terceiro vai ser como trabalhar melhor o eu. Mas tudo de uma forma muito simples, mas não simplista. Sim. Eu senti que este último é a integração de tudo, não é? É, porque as pessoas às vezes pensam que precisam de saber coisas muito complicadas para serem melhores. O que isto é um vírus mental. Porque o que acontece? Quando o teu cérebro sente que algo é muito complicado, o que é que faz? Desiste. Porque o cérebro quer poupar energia. Quando sente que é muita informação, é muita coisa, ele o que é que faz? Não, dá muito trabalho, então não vou fazer. É mais fácil ver o Netflix. Pois é. Não, é muito mais fácil ir ao café falar com as pessoas. E então tem que ser simples. E esta simplicidade é o que nos ajuda a subir o nível. Por isso é que eu escrevo sempre de forma simples, com técnicas simples. Sim. Sempre. Eu acho que isso é uma das tuas características, que os teus livros são acessíveis a toda a gente, e isso é incrível. E por acaso lembro-me de ler num livro teu, as pessoas perguntam-me se sou bruxo e eu respondo não, eu só presto atenção às pessoas. E eu acho que há muito poder em observar meticulosamente o outro, não é? E isso não é magia nenhuma, é só uma capacidade que todos nós temos e que tu dedicaste a tua vida a observar os outros. E então, se calhar, eu começo por te perguntar, é assim, o nosso inconsciente não mente, não é? E, portanto, eu começo por te perguntar de que forma é que o nosso corpo expressa as nossas verdadeiras intenções? Sim, é muito engraçado, há aqui 2 perguntas numa só. Se o nosso corpo mente, mente. Mente em que sentido? Quando tu não estás de acordo à tua essência. Mente quando tu tens um trauma, quando tu tens um medo ou quando tens uma crença que não te ajuda. Ele mente de acordo, claro, ele expressa o que tu sentes, mas mente naquilo que tu és. Ou seja, quando tu te mentes a ti mesmo, exatamente, o teu corpo mente. Ou por traumas ou por medos. Sim. Isto mente. Agora, o corpo vai sempre expressar aquilo que tu sentes. Ok, certo. E isto aqui, tu consegues compreender 2 padrões do corpo, que é, tu estás de acordo à tua essência, sim ou não? Porque tu conhecendo a essência, porque tu observas as pessoas, não é só os sinais. Os sinais são o fim daquilo que tu sentes, da tua biologia, da tua neuroquímica. Tu consegues fazer o caminho inverso.
não é? E consegues perceber a essência, mas também consegues perceber o presente, que é aquilo que a pessoa está a sentir. E ao perceberes estas duas coisas, percebes se há congruência ou não. Ok, certo. Não é? Porque há pessoas que são poderosas. Eu costumo dizer, eu não vejo aquilo que tu és, eu vejo aquilo que tu podes ser. Porque é de acordo à tua essência. Agora, quando tu comunicas fora da tua essência, eu consigo perceber os teus traumas, as tuas barreiras, as tuas crenças. E isto é que é engraçado. Isto é muito mais profundo do que só linguagem corporal. Muito mais. É muito engraçado tu perceberes as pessoas nesse sentido. E aqui podes ajudá-las a perceber o que elas são e o que elas podem, e é de acordo ao que disseste há bocado à motivação, dar-lhe motivação e fazê-las acreditar que elas podem ser mais, mas depois, melhor ainda, dar-lhe disciplina. Porque ninguém muda por motivação. Ninguém. Ok. Porque a motivação é como o banho. Tomas uma vez, foi. Hoje estás muito motivada, não é? E amanhã... Exatamente. A disciplina é que te faz mudar mesmo. E então o decifrar pessoas ajuda-te a ajudar pessoas neste sentido, que é ver mais do que elas veem sobre elas próprias. Porque há pessoas que se conhecem no presente, mas não se conhecem no futuro. O que é que elas podem ser? E aqui não é ser o CEO ou a CEO de alguma coisa. Sim. É ser melhor pai, é ser melhor mãe, é ser melhor filha, é ser melhor estudante, é ser melhor engenheiro ou engenheira, porque os medos atrofiam-te. Claro, claro. E há muitas pessoas que não conseguem ser o que são pelos medos. E a Pelos linguagem medos. corporal que elas têm não são elas, são os medos delas. Ok. Por isso é que a mentira vem daí. Ok, muito interessante. Eu tenho uma frase muitas vezes na cabeça que é: para perceber a intenção de alguém ou para perceber o que alguém sente, é como se colocasse essa pessoa em mute, em off, e observasse apenas o comportamento. Exato. Imagina uma situação em que tu não compreendes bem aquela pessoa, o que é que ela quer. Se tu desligares o som e puseres em mute e tu observares apenas o comportamento, tu entendes logo o que é que a pessoa sente, certo? Certo. É um bocado por Isso aí. é a minha vida. É a tua Não é? vida. A minha vida é... É pôr toda a gente em mute. A mente fica ali, eu vejo os comportamentos e tenho um sistema para fazer essa leitura. Porque lá está, outro vírus mental, não é? Tu quando queres ver tudo não vês nada. Tens de ter Torna-se muito sistemas. confuso, não é? Tens de E ter há muitas sistemas. pessoas que têm slogans. Eu vou ler tudo. Isto é um slogan. Tem que ter um sistema. E não tendo sistema, tu não consegues ler ninguém. Porque se está de uma forma aleatória, de uma forma espontânea, tu vais ficar perdida na informação. Depois estás a olhar para a cabeça em vez de estás a olhar para os pés, estás a olhar para o online quando devias estar a olhar para o corpo. Não sistematizando, tudo é mais difícil. Ok, e portanto tu precisas sempre de um sistema para analisar qualquer tipo de comportamento. Sim. E há prioridades. Tem que haver prioridades na leitura. É assim, as pessoas querem tudo muito complicado. Imagina, eu saber 16 perfis comportamentais ou 150 perfis comportamentais, o que é que isso me serve? Nada. Nada, porque o teu cérebro nem consegue. O nosso cérebro consegue no máximo, decorar até 7 frações. 7 a 9 ou a 5. Ok. 9 já é excepcional, 5 é média baixa, o 7 é normal. Vê pelos números de telefone. Número de contribuinte. São padrões de 9. E normalmente são padrões de 3, porque tu decoras 3 em 3. Quando tu dás 16 perfis comportamentais às pessoas, 150 tipos de coisas e mais alguma e tudo, o que acontece? A pessoa não vai decorar nada. Não O que é que serve serve? para Faz? nada. Desiste. Claro. Nem decora nada. O sistema que é que te ajuda a fazer? A criar uma árvore sequencial. Que é, tens o sistema de 9, no máximo 9 áreas que tu podes decifrar, e dentro dessas 9 áreas podes criar 3 áreas que podes decifrar. Imagina, pistas anatómicas, não é? É um sistema. A primeira coisa que eu tenho que olhar são pistas anatómicas. O que é? São pistas que não mudam. Não mudam, quer dizer que tu falas Desde comigo. que tu nasceste até... Não é desde que nasceste, é neste momento. Neste momento, neste ok, é um momento padrão que tu não estás a muda. falar comigo, não é? Ou estás a falar com outra pessoa qualquer, esta pista não muda. Ok. Esta pista anatómica, que é que podia ser? A tua constituição física, Sim. que não te dá leitura imediata, porque pode ser doença, pode ser ginásio, pode ser alimentação, pode ser outra coisa qualquer. Pronto, mas tu sabes que não vais engordar ou emagrecer se falas comigo ou que falas com outra pessoa. Exatamente. Não é? Isto é um bocado perigoso, mas, por exemplo, as rugas são pistas anatómicas. As rugas são sulcos que se criam consoante as emoções que tu tiveste no passado. E tu não consegues mudar as rugas quando falas comigo ou quando falas com outra pessoa. Pelo menos naquele período imediato. Claro, se fizeres uma operação, Sim, se fizeres sim, aquilo, sim, se podem fizeres desaparecer. botox, sim. Mas se a ruga estiver lá, tu podes ler. Isto é uma pista anatómica. E depois, a partir daqui, o que é que fazes? Tens pista anatómica, deixa-me ver as 3 rugas principais. E tu já consegues antecipar comportamentos da pessoa. Imagina, aquelas pessoas que têm rugas Sim, na horizontal, são pessoas de opiniões fortes.
Quer dizer que eu, quando vejo rugas aqui na horizontal, ainda bem que nós não temos nenhumas, não é? Mas se tivéssemos, eu percebia, estou a falar com uma pessoa que tem opiniões fortes. É uma pista. Ok, depois passamos para o sistema. O que é que vamos? Ok, já havia a anatómica. Agora deixa-me procurar se há pistas especiais. E o que é pista especial? São pistas que podem distorcer a leitura. Por exemplo, autismo. Ok. Se percebes que a pessoa tem um comportamento diferente do padrão normal, pode ser autismo. Por exemplo, uma pessoa com depressão. Tu não podes ler uma pessoa com depressão da mesma forma que lês uma pessoa que não tenha depressão. Sim. Ou uma pessoa que esteja ansiosa, não podes ler da mesma forma. Tens que perceber que aquele gesto repetitivo... Tens que identificar o estado, claro, não é? O estado. Que é para quê? Para depois ir ler o quê? As pistas anatómicas. Que é as pistas dinâmicas, desculpa. Que é aqueles gestos que acontecem na conversa. Claro que eu estou aqui a abreviar o sistema, mas estou-te a dar os 3 pontos principais para tu ler as pessoas. Sim, e que tu explicas muito bem no livro Torne-se um decifrador de pessoas. Tu explicas Exato. Isso muito bem. E há bocado tocaste nas rugas, e eu li uma frase que acho que está no teu livro, que é: isto não são rugas, são marcas de expressão. Indicam o quanto já foi sentido. E eu adorei mergulhar neste tema nos teus livros, amei, porque acho que as rugas dizem tanto sobre nós e dizem, acima de tudo, o nosso histórico emocional, não é? Passado. É o mapa do passado. O mapa do passado. E eu queria explorar um bocadinho isto contigo. Falaste nas rugas horizontais. Se conseguiste trazer mais alguns insights sobre as rugas, que eu acho que é um tema tão interessante, porque as rugas explicam quem somos, não é? É o nosso mapa do passado. Quer dizer que eu posso já não ser assim. Às vezes perguntam-me assim. Eu vejo assim, olha, tu és uma pessoa de opiniões fortes, de acordo às rugas horizontais, mas ela neste momento não tem opiniões fortes, ou gera muito melhor a questão da opinião forte. Eu digo assim, mas tu tens opiniões fortes na tua essência, apesar de estás a trabalhar. Porquê? Porque o mapa do passado, o que é que me indica? Tiveste opiniões fortes, mas neste momento não tens esta opinião forte, Sim. Quer dizer que estás a trabalhar. Ou seja, independentemente da pessoa trabalhar essa questão da opinião forte, a ruga não vai desaparecer, mas está lá, não é? Está lá vincada, que no passado foi assim. E essa ruga horizontal, não é? É opiniões fortes, mas essa ruga pode ter vários formatos horizontal. Que é pois há aquelas em V também, não é? Mas vê esta primeira da horizontal, que é, se for horizontal e afunilar para o centro dos olhos, aqui do centro da testa, indica que é opiniões fortes, desafio. Porquê que isto acontece? Confronto. Confronto. Eu prefiro desafio porque depois o confronto já vem dos valores. Porque há pessoas que desafiam a inteligência, há pessoas que desafiam ideias, há pessoas que desafiam agressivas. Sim. Não podemos estar a julgar que é a questão mesmo de confronto. Mas o desafio sim. Porquê? Porque quando tu entras em desafio, o que é que fazem as tuas sobrancelhas? Ficam em V. E os músculos o que é que fazem? Pressionam aqui no meio. Uhum. Então gera estas horizontais em V. Sabes que esta pessoa te vai desafiar. Isto é assim. Mas é assim porquê? E assim já não ficas tão constrangida, Sim. Porque a pessoa está a desafiar. É o perfil dela, a desafiar. Se a ruga se for só de um lado, aqui porque há pessoas que têm de um lado, o que acontece? Quando tu estás em dúvida ou queres mais informação, sobes só uma sobrancelha e baixas outra. O que é que esta ruga vai... Uma pessoa que desconfia muito. Desconfia, quer saber mais. Curioso. E que ruga é que isto gera? A ruga só de um lado aqui. Porque fazes o movimento de subir e descer. Sabes que esta pessoa vai precisar de informação para acreditar mais. Uhum. A ruga aqui em V, esta ruga aqui no meio, porque é que acontece? Quando tu crias o V, não é? O V de ataque, isto vai criar muita pressão aqui. Quer dizer que és uma pessoa que vai à luta, que desafia, que confronta talvez, e pode trazer agressividade também. Portanto que nas forças especiais, o que acontece? Há uma técnica que é baixar ligeiramente a cabeça, para quê? Para ter uma visão periférica maior. Quando nós fazemos isto, estas rugas também aparecem, enruga a testa, para quê? Para tu atacares melhor. É um comportamento normal e animal. Por isso é que estas pessoas que têm estas rugas aqui têm tendência a ser mais agressivas, ou mais impulsivas, ou mais competitivas, ou mais combativas. Super interessante. É tal como, não é? Quando observamos as árvores e tipo, vemos a forma que elas têm, é porque o vento de alguma forma veio deste lado, não é? Então elas ficam assim, tipo, tendencialmente sulco, viradas para um lado. E o sulco faz a mesma coisa. É? Exatamente. Por isso é que fica lá evidente, e as pessoas às vezes pensam, mas a minha cara não transparece nada. Ok, não transparece, mas está sempre lá a ruga. Agora, o que é que dizem muitas pessoas? Mas colocar botox. Ok, coloca botox, tudo bem. Sabes que a pessoa tem botox, porque não mexe a cara. Pois. E o botox até também estraga um bocado as relações. E principalmente as pessoais. Porquê? Porque tu, passado algum tempo, quando tens botox, e numa relação,
As pessoas gostam de compreender a emoção do outro e começam-se a compreender sem falar. Quando tu colocas Botox, deixas de conseguir fazer isso. Cria um afastamento. Cria um afastamento, não te compreendo tão bem, já não te conheço, não estou a entender o que é que tu me estás a dizer. E as pessoas nem sabem porquê. Por isso, o Botox é porreiro para a aparência, mas não é bom para a relação. E mesmo numa relação, independentemente dessa pessoa ter uma relação de há muitos anos ou não, qualquer relação, imagina que eu conheço uma pessoa que está muito botoxada e que se nota. Eu sinto, porque já aconteceu, não sinto tanta confiança com a pessoa porque eu não consigo lê-la tão bem, mas isto é inconsciente, não é? Não vou ter com uma pessoa e pensar, vou lê-la. Não, mas é inconsciente. O teu cérebro está sempre à procura. Não é? O teu cérebro inconsciente está sempre à procura de perceber a outra pessoa. E quando uma pessoa está muito botoxada, parece que perdemos um bocado de confiança, não é? O cérebro procura segurança, sobreviver e segurança. Quando não entende quais são as tuas intenções, ele vai ficar ansioso. O que é a ansiedade? É não saberes o que é que vai acontecer. E estás-te a preparar para isso, não é? E a ansiedade pode virar preocupação. Isso aí é o perigoso, não é a ansiedade, o perigoso é a preocupação, porque a ansiedade é um superpoder. As pessoas é que têm tendência a vamos matar a ansiedade, não. Sim, não, vamos transformá-la em alguma coisa. Não, a ansiedade é poderosíssima, porque antecipa resultados, antecipa-te cenários, não é? Vamos matar uma coisa que é boa. Agora, há pessoas que têm a preocupação, e sendo ansiosas, vão exponenciar a preocupação, não é? Eu adoro ser ansioso. Tenho é que saber, como tu dizes bem, gerir esta ansiedade e não transformá-la em preocupação. E ter um sistema, para quê? Se eu sou ansioso, qual é o sistema que eu tenho que ter para não transformar a ansiedade em preocupação? E tu, Alexandre, consegues criar esse sistema na tua vida? Ou seja, eu sei que isto não é uma coisa inata, nós não nascemos com a capacidade de gerir a ansiedade, mas já que falas sobre esse tema, que eu acho que é um tema tão importante hoje em dia, não é? Eu, por exemplo, que tenho tido cada vez mais ansiedade e muitas vezes muitas insónias, é através disto que eu começo a perceber qual é o sistema que eu tenho que criar para gerir a minha ansiedade. E, portanto, eu queria te perguntar a ti se tu criaste algum sistema na tua vida que ganhas algum controle sobre as tuas emoções. Claro que não são todas, mas que ganhas algum controle sobre elas. Primeiro, perceber o que é a ansiedade. Porque toda a gente, nós temos muitas vezes o chamado cifras negras. Acreditamos em coisas que se dizem que muitas vezes não são verdade. A ansiedade é má. Não. Tu sem ansiedade, a probabilidade de morrer é muito maior. Tanto que os otimistas têm muito mais probabilidade de morrer do que provavelmente os ansiosos. É verdade. Porque o ansioso está sempre a prever. O que é a ansiedade? É um mecanismo que tu tens de sobrevivência. Que é, deixa-me prever quais são os cenários que podem acontecer para eu sobreviver melhor. Isto é a ansiedade. Primeiro é compreender que a ansiedade é boa. Agora, quando é que a ansiedade... A ansiedade não. Ou seja, ressignificar a ansiedade. Exato. Interromper, não é? Porque eu olho para a ansiedade e isto é muito mal, não consigo dormir. Mas ressignificar a ansiedade, isso já traz algum alívio. É um superpoder, é pensar mesmo. Eu sou ansioso, sou mais poderoso do que a maior parte das pessoas que não têm. Primeiro é perceber isto. E é um superpoder. Eu aprendi isto com o mundo da espionagem. Quando me bateram com esta informação, eu disse, realmente é mesmo isso. Eu pensar que era um papão... Não, tenho que acabar com a ansiedade. Não, tenho que acabar. É que o acabar com a ansiedade gera-te preocupação. Gera ansiedade que vai gerar preocupação. E começas com medo de ter a ansiedade, que ainda é pior. Por isso é que depois geram insónias. Porque o medo de ter a ansiedade gera-te ansiedade e depois, como não sabes acabar com ela, gera mais ansiedade. E essa ansiedade gera preocupação e essa preocupação vai gerar ansiedade. Porquê? Porque não há um fim. Porque a ansiedade transforma-se em preocupação quando o quê? E damos-lhe poder, não é? Claro. Porque a ansiedade transforma-se em preocupação quando tu não tens uma solução. Porque a ansiedade o que é que faz? Tenho um problema, há um cenário, como é que eu vou resolver? A ansiedade só faz isto. Qual é a preocupação? Não sei resolver este problema. O que é que tu tens que fazer? Consciência. A ansiedade deu-te este alerta, agora tens que criar uma solução. 1, 3, 1. O que é 1, 3, 1? Um problema, 3 soluções, uma ação. Uau, lindo. É simples. Isto aprendo, atenção, eu nestes últimos anos, 5 anos, tenho aprendido muito com o mundo da espionagem, muito. E tenho conseguido gerir, não controlar o meu cérebro, mas gerir o meu cérebro de uma forma espetacular. E transformar muitas vezes aquilo que eu achava que era uma fraqueza ou uma vulnerabilidade em poder. E este 1-3-1 é uma técnica que é uma ação, um problema. Ansiedade. Estou com ansiedade que isto não vai correr bem. Estou a prever qualquer coisa. É uma ansiedade, pode ser verdade ou não. Um problema. 3 soluções logo. Arranjar logo 3 soluções. Não é ficar ali, tenho um problema. Porque isto o que é que faz? Se eu estiver sempre só no problema, vai-me gerar preocupação. E entras no loop da ansiedade. E entras no loop, não é da ansiedade, no loop da preocupação.
Porque a ansiedade é boa, a preocupação é que não. E o loop da preocupação gera ansiedade, que gera preocupação e depois muitas vezes pode gerar ainda problemas piores para a nossa saúde mental. Não é? Que é como o stress. O stress é mau. E depois lembra-me do que é que vamos voltar. O stress não é mau, o stress é bom. Não gerir o stress é que é mau. É que nós estamos a diabolizar às vezes emoções que são úteis, não porque são más, não é? Porque não sabemos é geri-las. Alexandre, eu acho que estás a trazer um ponto muito importante e que ninguém fala, porque eu converso com muita gente aqui no podcast e todos com o seu valor incrível, não é? Desde psicólogos a psiquiatras, a líderes espirituais, aquilo que seja, mas isto é um ponto que eu nunca falei com ninguém e que está a ser mesmo transformador para mim, porque eu estou a viver uma fase de insónias e que de facto ressignificar o que é a ansiedade e ressignificar o que é o stress traz um alívio brutal. E esse sistema de 1-3-1 acho que é incrível. E porquê o 3? Também tem uma razão. O 1 é um problema. Primeiro começas, é um problema. Ok, eu tenho milhares de problemas no dia-a-dia. Uns resolvo inconscientemente, outros resolvo conscientemente. Tenho um problema. Então vamos focar neste problema. Escreves num papel, tenho este problema. 3 soluções. Porquê 3? Porque o nosso cérebro é muito dicotómico, que é ou é ou não é. Sim ou não. Sim. Gosto ou não gosto. A terceira solução o que é que dá? Dá-te outra solução que muitas vezes tu não pensas. Pode ser acertada? Sim ou não, não sabemos. Mas é mais uma solução. E tendo 3 soluções, tu pensas que tens mais escolha. E ao ter mais escolha, quando escolheres aquela, pensas que é mais útil, que é mais verdadeira, que é mais eficaz. E depois a ação, que é, escolheste uma delas, faz. Ok. Espetacular. E depois o stress positivo e o stress negativo. Por exemplo, o stress positivo é bom, porque tu não se tiver stress, não fazes nada. Tens de ter stress positivo, tens de te habituar a ter stress. Não tenho que ter stress. Não, tens que ter stress. Até tens que gerar stress às vezes na Tens tua de gerar vida, stress, não é? não, tu ficas apática, não fazes Sim. nada e ficas confortável, que é o problema do século XXI, é a conformidade e o conforto. Exatamente. Tu estás tão confortável, tens de te preocupar com coisas que nem devias te preocupar. Exatamente, e isto está a ser o grande problema da humanidade, não é? Claro, quando depois lá está. E depois, como não estás habituado a ter stress, todo o stress que tu tenhas vai-te gerar uma preocupação enorme. Sim, um pico de cortisol enorme, não sabes lidar. E não sabes lidar com isso. E depois, claro, ansiedade, stress negativo, que é tudo é mau, tudo é mau, tudo é mau, tudo é mau, nunca tens stress positivo, isto depois gera, a nível de saúde mental e a nível de neuroquímica, dá cabo de qualquer um. Não é? Porquê? Cortisol, noradrenalina, tudo isto junto, não é? Vai criar aqui uma neuroquímica diferente e depois muda os neuropeptídeos. E os neuropeptídeos vão se habituar a esse cortisol e vão se habituar a essa noradrenalina. E o que acontece? Vão se habituar também a não ter serotonina, vão se habituar a não ter a dopamina. Então o que é que faz? Tudo muda. E entras num ciclo químico. Primeiro começa o comportamento e depois vem o químico. E o químico depois vai gerar o físico. Eu não sei se estou a complicar demasiado. Não, acho que está porque a ser muitas simples. vezes nós não pensamos nisto, que é o comportamento físico ou o comportamento consciente que nós temos vai gerar um comportamento químico. E esse comportamento químico vai gerar um físico. E tu, muitas vezes, para mudar essa ansiedade, tens de começar a comportar como não tivesse essa ansiedade. Exatamente. Quando tu tens medo, muitas vezes, evita os teus medos. Tenho medo de andar de elevador, não vou. É a pior coisa que podes fazer. Pois é. Tu tens que ir, não tens que ir logo andar de elevador, não. Sim. Olha, hoje vou carregar no botão do elevador. Dá-me ansiedade, mas eu sei que isto não me faz mal. Hoje vou só até ao primeiro piso. Hoje vou só até ao primeiro piso. Hoje vou abrir só a porta. Não é ir logo forçar a pessoa, não, vais andar de elevador. Não. Primeiro passo, toca no botão. E a neuroquímica começa a mudar. Porque há uma adaptação do nosso organismo, Exatamente. não é? Porque eu acho que nós às vezes somos muito agressivos connosco, mesmo as dietas e... As dietas não funcionam. Pois não, e nós falámos disso no último episódio, ou por exemplo eu recebo imensas mensagens de pessoas a dizer como é que eu passo a acordar às 5 da manhã. Eu não comecei a acordar às 5 da manhã de um dia para o outro, demorei para aí 5 anos em que acordava às 9, depois às 8, depois às 7. E o que é que fazes depois das 5 da manhã? Escrevo, leio, Esse treino. É que é o segredo, não é? O segredo não é acordar às 5, é o que fazes quando fazes, acordas. o que te move, não é? Exato, porque acordar às 5, só por acordar às 5, as pessoas pensam que o sucesso é acordar às 5. Não. Esquece isso. O segredo é acordar às 5 e fazeres qualquer coisa com isso. O que é que te move para acordar Não é? às 5? Acordo às 5 porque tenho mais tempo, tenho mais liberdade, tenho Sim. mais paz. Por isso é que as pessoas, tu acordas às 5. Agora, quem Exatamente. acordar às 10 também pode ter sucesso. Exatamente. Tem que fazer qualquer coisa
depois de acordar às 10. Agora, acordar às 5, agora vou ter sucesso, vou ficar multimilionário, vou ficar zen, vou ficar tudo... Não, é o que fazes depois de acordar às 5. Exatamente. E isso é muito engraçado, eu gosto muito disso. Alexandre, vamos passar por um tema também que eu adoro, que são as máscaras sociais, e que tu falas bastante. E eu queria começar por te perguntar o que é que são máscaras, e explorar um bocadinho este tema contigo, e depois como é que podemos perceber através da linguagem não verbal que máscara é que a pessoa está a usar e perceber a essência dessa pessoa, no fundo, não é? Okay. O que é que está por trás da máscara? A máscara é aquela personalidade que tu vestes para ter o amor do ambiente que tu estás. Uhum. O que Porque é todos procuramos amor, todos não é? procuramos amor, sempre com esta premissa. Quem não tiver esta consciência do que é o amor, é ver os episódios anteriores, que nós falamos muito sobre o amor. Agora, quando tu estás num ambiente profissional, tu tens que vestir uma certa personalidade para fazer com que as pessoas gostem de ti. Então vestes esta máscara para seres amado. Que nós aprendemos quando éramos pequeninos, não é? Que aprendemos quando somos pequenos ou com as regras sociais. Exatamente. Não é? Eu vou para este ambiente, devo-me vestir assim, eu vou para este ambiente, devo-me comportar assim, vou ter com a minha avó, quando sou pequenino, tenho que me vestir desta forma, vamos para um casamento, tenho que me vestir disto. São estas regras sociais que também definem, muitas vezes, esta máscara social. Depois não, antes disto, tens 3 máscaras, que é a máscara profissional, a máscara social e a máscara pessoal. E estas 3 máscaras, o profissional é quando tu vais trabalhar, quando tu tens que emitir aquela autoridade como profissional, não é? E tu vestes de acordo a isto. A pessoal é quando estás com os teus amigos, com aquele teu grupo não chegado, mas próximo. Claro, não te vestes da mesma forma, se calhar, como vais trabalhar. Não é? E tens a máscara pessoal, que é quando estás em casa com as pessoas que tu tens intimidade. Não é? E tu, se reparares estas 3 máscaras, tu mudas os comportamentos. Uhum. Imagina, tu andas de pijama e despenteada, se calhar com a pessoa que tu amas, tens intimidade, mas se fores trabalhar já não vais assim. Uhum. Isto porquê? Como tu já tens a garantia que aquela pessoa te ama, já não tens de trabalhar na máscara. Isso é muito bonito. Assumes que, ok, é bonito se estiver tudo bem. Sim. Sim. Agora a questão é, tu assumes, ok, eu tenho aqui o amor, já não preciso de ser mais. Agora, se tiveres bons valores... Ok, o que estás a dizer é, portanto, quando tu assumes que aquilo é garantido, às vezes acabamos por não dar mais de nós naquela relação. Porquê é que as pessoas engordam quando casam? Porquê é que deixam de cuidar da aparência? Porque o amor é garantido. E a máscara pode ir para o bem e pode ir para o mal. A agressividade. Uhum. Há pessoas que são agressivas em casa e são os amores no profissional. Tal e qual. Porquê? Qual é a essência verdadeira? É de casa ou é do trabalho? É de casa. Isto já ajuda a perceber, quando ouves a pessoa, mas ele em casa é assim, mas no trabalho não é. Porquê é que nós somos os mais... Porquê é que nós tratamos pior as pessoas que amamos do que as pessoas que não amamos assim tanto? Porque é o amor garantido. É porque tens este amor garantido. Agora, tu tens de trabalhar isto, não é? Porque a nossa essência é selvagem. Não somos animais. Exatamente. Não é? Nós queremos sobreviver e queremos reproduzir. Agora, de acordo aos nossos programas de infância, traumas e vivências, nós podemos ser mais agressivos. Agora, temos é que trabalhar isto em casa. Por isso é que eu digo, quem não tem bom comportamento em casa, quem não é líder em casa, quem não é bom em casa, também não vai ser fora. Muito dificilmente. Quem não é fiel em casa, também não vai ser fiel nos negócios. Fora. Sim. Isto aqui não há hipótese. Claro que podemos disfarçar melhor. Sim. Há uma frase brutal que se calhar não está diretamente ligada, mas que eu queria deixar aqui, que é: se tu não és feliz a beber um café sozinho em casa, tu nunca vais ser feliz num iate. Percebes? E é portanto, aquelas pessoas que eu quero ter um iate, quero ter imenso dinheiro. Se tu não és feliz em casa a beber o teu cafezinho, tu não vais ser feliz quando tiveres um iate. Por isso é que se costuma dizer que o dinheiro não muda as pessoas. O dinheiro revela as pessoas. Porque se tu és estúpida, sem dinheiro, tu, quando tiveres dinheiro, vais ser muito mais estúpida, não é? Se tu és boa pessoa sem dinheiro, vais ser uma pessoa extrema e boa, não é? Sim. Quando tiveres dinheiro. Porque o dinheiro, no fundo, traz-te mais opções de escolha, mais liberdade, querendo ou não. Liberdade, é isso. Verdade, não é? Porque o dinheiro traz-nos liberdade. E, portanto, quem és tu, qual é a tua essência com mais liberdade? Ou seja, se tiveres uma essência má, com liberdade, isso exponencia, não é? Se tu és uma pessoa boa, também exponencia. Sim, e é isso que... Por isso e porquê é que as pessoas querem dinheiro? Porque quem quer dinheiro, quem quer iates, é porque não sabe o que é da vida.
É a única visão que tem. Sim, Eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter um iate, quero ter um carro. Quem diz isto é porque não sabe muito bem o que é na vida. É melhor definir aquilo que quer. Porque tu falaste bem, quando uma pessoa trabalha é para ter liberdade. Sim. Agora, o dinheiro pode dar liberdade, as relações podem dar liberdade, um trabalho pode dar liberdade, sim, o viajar pode dar liberdade. Sim. Quer dizer, isso é tudo, são meios para tu teres a liberdade para fazer aquilo que tu queres, trabalhares com quem queres, estás com quem queres e fazeres o que tu queres. Sim, ou seja, mas aquilo que estás a dizer é certíssimo, mas não põe em causa o facto de nós querermos ter coisas com qualidade, ou seja, de eu querer ter um bom carro, de eu querer viajar, isso não põe em causa. Eu acho é que o iate não pode ser o destino. É um veículo para termos qualidade de vida. Tudo o que disseste são meios. São meios. São recursos. São recursos, exatamente. Recursos não pode é uma ser coisa. o destino final. Não é destino, tu podes trabalhar para ter conforto. O Exatamente. carro, quando tens um melhor carro, estou a trabalhar para ter conforto. Exatamente. Mas eu tenho liberdade de ter conforto ou não. Exatamente. Eu tenho liberdade de ir ali ou não. Eu posso não ir igual, mas tenho liberdade. Se eu quiser mais conforto, eu tenho esta liberdade. Se eu quiser viajar, eu tenho esta liberdade. Se eu quiser proporcionar isto às pessoas que amo, tenho esta liberdade. É o poder de escolha. Certo. E esta é a liberdade que eu trabalho com as pessoas. Quando eu trabalho com as pessoas, trabalho para elas terem liberdade. Liberdade onde elas querem ter. Seja de relação, seja a nível de carreira profissional, seja a nível de autoridade. É ter esta liberdade, é teres o poder de tu escolheres aquilo que tu queres ser. E aquilo que tu ensinas às pessoas, no fundo, são ferramentas, ou seja, tu vês o potencial nas pessoas e mostras-lhes que ferramentas estão à sua disposição para expandir essas suas capacidades. Sim, e simples, através da coisas comunicação. Simples, através da comunicação e coisas simples, através do eu, da comunicação e da observação. Porque há muitas pessoas que não são, e aqui não são porque elas acreditam que não são. Limitam-se logo e pronto, e isto é uma coisa que já toda a gente já sabe. Para mim as nossas crenças é a base. E nós já falámos disto no episódio anterior. Sim. Na mente de milhão, quem tem mente de gestão nunca vai ganhar 1 milhão. Exatamente. Nunca vai ganhar. Eu ia-te perguntar agora uma pergunta que te fiz no último episódio, mas que eu acho que é tão assertiva e tu trazes um conteúdo tão rico neste sentido, que é qual é a diferença entre a mentalidade de escassez e a mentalidade de abundância? A mente de escassez é já uma consequência de tudo o que te aconteceu na vida. Porque tu tens 3 programas. Tens o programa vida, né, que é aquilo que te acontece na vida, as experiências, os traumas, a infância. Isto é o programa vida. Depois tens o programa primitivo, que é a parte biológica, que é o sobreviver e o reproduzir. E depois tens o programa repetitivo, que é aquilo que tu fazes tantas vezes que acaba por ser um programa. Por exemplo, quando tu tiras um curso, estás a trabalhar o programa repetitivo, estás a aprender uma coisa para continuares a fazer aquilo tudo. Exatamente. Quando tu começas a fazer exercício e tens a disciplina de repetir, vai começar a pertencer a ti a questão do exercício. Tal e qual. Não é? Por isso é que motivação não chega, tens de ter disciplina para tornar este programa repetitivo. E para tornar parte de ti. Exato. Quando estes 3 programas estão focados em escassez, que é em perder, em medo, eles o que é que fazem? Tu tens mentalidade escassa. E mentalidade escassa pensa em quê? Em coisas pequeninas. Então a tua direção é sempre para coisas pequeninas. Quer dizer, tu vais acreditar que nada vai acontecer de bom. Vais ter mente de gestão. E ao acreditares que nada tem de bom, que ações é que tu vais ter? Ações menos boas. Quer dizer, então eu vou-me esforçar para que isto não aconteça, para que isto aconteça. Eu vou fazer, isto não vai funcionar e não. O outro fez, é cunha. O outro fez, teve sorte. Só tem aquilo porque tem dinheiro. Isto é tudo mente de escassez. Mente de escassez. Que é para quê? Para se desculparem, para não agirem. Eu não tenho, eu não fiz, eu não nasci rico, não nasci ali. Isto é tudo mente de escassez. Sim, o teu cérebro tem que criar uma narrativa para justificar o seu comportamento. E depois o que é que isto gera? Ações destas vão gerar resultados destes. E o que é que a pessoa diz aqui? Realmente ainda bem que eu não fiz nada. Porque eu disse logo que as pessoas que tinham assim era cunha, de certeza. Porque eu estar a trabalhar para comunicar melhor, para observar melhor e para ser melhor pessoa, não valia a pena, porque a cunha vale muito mais. Mas a cunha do outro foi o quê? Foi trabalhar o eu, foi trabalhar a comunicação e a observação e trabalhar relações. Não é? Mas não, é cunha. E depois o que é que ele diz? Foi que tinha razão. Então o ciclo de escassez o que é que faz? Volta outra vez. Então vou a fazer menos. Fazendo menos, vou arranjar mais desculpas e criticar e ir para a net a fazer hate e aquelas coisas todas. É tal e qual, sim. E então depois o que é? Realmente eu tinha razão. Então gera uma espiral negativa. E as pessoas o que é que dizem? Realmente isto é razão. E demoram há espirais que demoram 40 anos e 50 anos. Há pessoas que morrem com espiral negativa. E tu tens que quebrar isto. Tens de ter a mente da abundância, que é, ok, as coisas podem não estar a correr bem, mas deixa-me ter ações
para que as coisas corram melhor, deixa-me tomar controle da minha vida. Então vou trabalhar a comunicação, vou trabalhar a observação, vou trabalhar o meu eu. Mas o Cérebro em Escassez, e desculpa interromper, até porque há um livro incrível que se chama Cérebro em Escassez, que eu li há pouco tempo. O nosso cérebro em escassez é o nosso estado natural que vem da época paleolítica, não é? Porque nós estávamos sempre em escassez para poder caçar mais e comer mais, caçar mais, comer mais, sobreviver. Mas estamos aí com um termo de palavras em si. Porquê? Porque há a sobrevivência, essa escassez eu chamo de sobrevivência. Ok. A sobrevivência é diferente. A escassez é aquela mente de tostão, aquela mente já derrotada. Ok. Não é? Já que é uma percebi, mente sim, que está a pensar no que vai perder e no que já perdeu, do que propriamente naquilo que vai ganhar ou que pode ganhar. Sim. Até porque tu podes ter um cérebro de sobrevivência e estar sempre a lutar para ter mais e melhor, não é? Sim, a sobrevivência faz isso. A sobrevivência não é nada mais, nada menos do que encontrar soluções para tu ficares mais seguro, mais confortável e reproduzires mais. É isto que faz a sobrevivência. Agora, há pessoas que ficam sempre em sobrevivência. Ainda pior, há pessoas que morrem a seguir à sobrevivência. Morrem, entre aspas. Morrem agora e só são enterrados aos 80. Porque ficam confortáveis. O que acontece? A pessoa está em sobrevivência, que não tem o que precisa, nem tem o que quer. Mas depois já começa a ter o que precisa. Que é, imagina, tu não tens trabalho. Arranjas um trabalhinho qualquer, já tenho um trabalhinho. Não é? Então o que é que faz? Entra em conforto, que é o segundo estágio. Fico confortável e o que acontece? E fico ali. Por isso é que há pessoas que, neste momento, passado 40 anos, ainda estão no mesmo primeiro trabalho que estavam, ou na área. Há pessoas que não são elas que escolhem a área. O primeiro emprego é que escolheu a área delas. Tal e qual. Não, pessoas que preferem segurança à felicidade, à paixão da vida, não é? Preferem a segurança. E esse conforto, lá está, o cérebro quer conforto, então fica aí nessa segurança. Agora, há o terceiro estágio que é o progresso. E quem está com este modo de sobrevivência sempre, que é, em vez de só ter o que preciso, não, também quero ter o que eu quero. Tens que ligar a sobrevivência ao preciso e ao quero, para sair do conforto. Então eu vou querer ser mais. E entras sempre em sobrevivência. Mas o que é que eu penso sempre nisto? Porque é que eu, por exemplo, tenho uma mente de progresso e estou sempre à procura de crescer, e porque é que há pessoas que preferem ficar ali? Isto programa vida. Programa de vida, não é? Aquilo que foi programado na nossa infância e no nosso passado, não é? Exato, imagina, se tens um pai ou uma mãe, porque isto era programa vida, quer dizer, dos 0 aos 7 nós somos esponja. Até dos 2 aos 7. Sim. O teu pai, se imagina, tu estás a falar com o teu pai e a tua mãe, não é? Diz assim, olha, eu gostava de ser um empresário de sucesso. Esquece lá isso, pá, isso é só para os ricos. Isso, só quem nasce naquelas famílias A ou B é que consegue isto. Como tu, por exemplo, quando começaste o teu primeiro podcast, muitas pessoas vão dizer, mas vais-te meter nisso para quê? Isso não vai dar nada. E este programa vida vai fazendo com que tu acredites nisso. Então, o que é que faz? Então é preferível ficar confortável. Mas o programa de vida condiciona, mas não determina a nossa vida, não é? Exatamente. Porque nós temos escolha. Consciência. Primeiro consciência. Para mudares, o cérebro detesta mudar. Detesta. Então o que é que tens que fazer? Primeiro consciência. E depois criares mais dor em ficar do que mudar. Só assim é que ele muda. Pois é, por acaso eu estava a dar um workshop anteontem e alguém me perguntou se é realmente necessária a dor e o desespero para existir transformação na vida. E o que eu respondi é, no meu caso, eu senti um desespero enorme e, portanto, eu senti a necessidade de me resgatar. E o que é que tu achas sobre isso? Achas que é preciso sentir, ou seja, é a dor que nos move à transformação? Infelizmente sim. Porque o teu cérebro, lá está, detesta mudar. Se estás confortável, não precisas de mudar. E o cérebro o que é que diz? Vou poupar energia, estou seguro, vou-me arriscar para quê? Quando tu estás em dor emocional, o teu cérebro o que é que diz? Não estou confortável. E então o que é que vai fazer? Vai socorrer-se de todos os recursos que tu tens para seres melhor. Mas nessa fase há sempre uma escolha. Sempre. Ou tu escolhes crescer muito, ou escolhes não fazer nada. Okay. Há sempre uma escolha. E tu escolheste, não foi por causa da dor. A dor fez-te ter uma escolha. Essa porta, não é? Fez-te ter uma escolha. Ou vou continuar nesta dor, ou então vou crescer. E o teu programa vida fez-te escolher isto. O teu programa biológico também, e o repetitivo também. É um conjunto dos três. É um conjunto, é um Agora, sistema, não é? mas nessa dor há sempre uma escolha. Sempre uma escolha. Sempre. Que é, eu quero ser mais.
Eu quero ser mais. Exatamente. E tu escolheste bem. Obrigada. Alexandre, qual é a diferença entre manipular alguém ou influenciar alguém? Ainda vou acrescentar outro. E persuadir alguém. E persuadir alguém. Que aqui porque há 3 conceitos. Podemos colocar isto em 2 espectros, que é manipulação versus influência ou persuasão. Ok. As ferramentas são as mesmas, para os 3 níveis. Agora, manipulação é com maus valores. Quer dizer, quando eu uso estas ferramentas para fazer aquilo que eu quero que tu faças pensando que és tu a decidir fazê-lo, não é? E aqui o ganho é só para mim e eu até te prejudico, é manipulação. Ok. Uau. Isto é manipular a pessoa. Quer dizer, eu quero o teu mal, eu quero que tu tens que perder, isto vais ficar prejudicada, isto é manipulação. Ou se calhar, desculpa interromper, mas se calhar nem é preciso querermos o mal da outra pessoa, mas só o facto de pensarmos só no nosso bem, não é? Ou tens mesmo que... Também pode ser um fator que vai influenciar essa manipulação. Ok. Ser egoísta, ser sim. Invejoso. A manipulação é egoísta, não é? Exatamente. Usa a manipulação para que isso aconteça, que é, eu quero só o meu bem, mas para isso tenho que te prejudicar a ti. Ok. Porque uma coisa é ganhar 50-50, outra coisa é ser benefício comum. Eu posso estar a fazer uma parceria contigo e ter benefício comum. Eu posso ganhar 70 e tu 30. É benefício comum. Certo. Está tudo bem. Agora, se eu fizer uma parceria contigo, é 100 mil e tu vais perder 50, isto já não é bom. Já não é benefício comum. E, portanto, precisa de manipulação para eu te fazer acreditar que é benéfico para ti. Que é benéfico para mim, para ti e para mim, não é? E não é. Sim. Isto é manipulação. Depois tens, no lado bom, que é a influência e a persuasão. Ok. E qual é a diferença? Influência é agora. Não, persuasão é agora, desculpa. Ok. Influência é ao longo do tempo. Ok. Que é, se eu te quero persuadir a fazer qualquer coisa já, não, se eu quero fazer com que tu faças alguma coisa já, é persuasão. É imediato. É imediato. A influência é, eu falo contigo agora e tu daqui a 1 mês ou 2 vais-te lembrar. Olha, o Alexandre disse isto, disse que todos andamos à procura de amor, e se não tivermos amor nós vamos ter dor e é bom gerirmos isto, senão a vida vai ser mais difícil. Tu se lembrares disto, isto é influência. E também quando não há, ou seja, quando não é egoísta, quando, imagina, o que eu sinto é, estou a dizer alguma coisa, eu partilho uma mensagem, não é egoísta da minha parte no sentido em que eu não estou a pensar na consequência ou benefício disto, eu partilho e aquilo é como plantar uma semente, não é? Exato, mas é benefício comum. É benefício porque também comum. É estúpido, tu dás a ganhar tudo ao outro, estás-te a automanipular. Ok. Porque tu dás tudo e não recebes nada em troca, e não é aqui questão de troca, é o benefício comum. Tu tens que ganhar alguma coisa com as relações, sejam elas profissionais, sociais ou pessoais. Uma troca energética, tem que haver uma troca. Então, isto tens de ter sempre cuidado. É haver o benefício comum. Claro que tu podes, imagina, tu ganhas 10%, ganhas amor, ganhas admiração, ganhas reconhecimento. Os outros vão ganhar o quê? Melhor vida, melhor liberdade, mas tem que haver benefício comum. Se não houver benefício comum, é manipulação. Tu podes estar a manipular a ti própria, porque há pessoas, eu ajudo toda a gente e ninguém me ajuda. Estão a ser burras. Não é? Estão a fazer alguma coisa mal. Consciência. Então o que é que fazer? Tem que mudar alguma coisa. Sim. Porquê é que as pessoas ajudam todas e não querem nada em troca? Porque estão carentes de amor. Porque ajudam para ter amor, não é para ajudar. Porque a droga é amor. Só que essas pessoas, quem é que atraem? Quem é que atrai essas pessoas? Vampiros. Porque os vampiros aproveitam-se disso. Claro. Toda a linguagem corporal depois vai de acordo a isso. Claro, sem dúvida. Alexandre, quais são os sinais não verbais de um manipulador? Assim, de uma forma muito breve, alguns sinais que te surjam na cabeça, se surgirem? Primeiro é a familiaridade excessiva. Eu alerto sempre para isto. Ganda ponto. Por exemplo, eu conheço dois. Por exemplo, a relação que nós temos hoje não é a mesma que tínhamos há 3 anos atrás. Eu, quando cheguei a Betty, olá, tudo bem? Pronto, tratamos por você. É o normal. Pode ser por você ou tu, não é esta a questão, mas eu é que trato. Mas ou seja, existia uma distância maior. Eu não começo aqui a chegar aqui, dou-te um abraço, como fosse teu amigo de há 20 anos atrás. Exato. Não. Isto é o primeiro sinal. Segundo sinal é pressão. Tens de decidir já. Quando eu decidir já, não tens, não tens hipótese, tem que decidir já. Isto não são comportamentos corporais, mas são não verbais, porque é uma pressão psicológica inconsciente. Eu ontem estava ao telefone com a Lisa e estávamos a falar sobre isso e eu estava-lhe a dizer que quando eu sinto que alguém exige de mim uma resposta rápida, essa pessoa não está preocupada com o meu valor. Há um interesse por trás. Perfeito. E é mesmo isso.
Por isso é que estas são os 2 alertas maiores antes de conheceres a pessoa. Depois, quando a pessoa usa muitas vezes o eu, seja a falar bem sobre ele ou sobre ela, seja a dizer que ele é o maior. Mas é sempre sobre ela, é sempre sobre ela. É o pronome pessoal favorito dos manipuladores, é eu. Depois tens a pressão, a familiaridade excessiva, e a nível de comportamentos não verbais é a pessoa ter aquela microexpressão de desprezo. Quando está a falar que tu vais ganhar alguma coisa. O que é a microexpressão de desprezo? É o levantar unilateral do lábio. Quer fazer isto? Que a pessoa diz, olha, tu vais ganhar. E faz isto. Isto é o chamado sorriso do manipulador. Que é, a pessoa está contente por te estar a enganar, mas não quer mostrar esse contentamento. Então o inconsciente, como não gosta de mentir, vai arranjar forma de transformar esse sorriso em unilateral. Lindo. Estamos Estes são os 3 sinais. São os 3 sinais. Todos nós somos manipuladores. Sim, todos. Sim. Agora, depende a quantidade de vezes ou a intensidade que o fazes. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que em alguma dimensão da nossa vida nós somos manipuladores, nem que seja com os nossos pais, não é? Que é um ambiente mais familiar. Ou aquela pessoa que tu não gostas. Exatamente. Mas até que ponto é que isso se torna o teu modus operandi na vida, não é? Porque quando tu operas dessa forma constantemente, então aí já se torna grave. Exatamente. Pronto. E esses são os comportamentos mais visíveis de alerta sem ter uma formação. Lógico, claro que precisas de uma formação, porque não podes confundir manipulação com outra coisa qualquer, não é? Por isso são sinais de alerta, não são sinais de confirmação. Sinais de alerta, ok, isso é um bom ponto. Então, e falando um bocadinho sobre a mentira, porque foi o tema da minha tese também, e eu percebi que, ou seja, que o contexto é sempre muito importante e que, ao contrário daquilo que as séries nos fazem acreditar e que, enfim, 1001 livros também, que os sinais de alerta de uma mentira ou os sinais de detecção da mentira não são concretos nem óbvios, não é? Porque eu lembro-me na altura da faculdade haviam coisas que se falavam também, muito sobre o Paul Ekman e também da série do Lie to Me, em que quando tu fazes uma pergunta e olhas para a esquerda, para cima para a esquerda, estás a mentir. Não, é só um processo tipo de imaginação, não é? Pode nem ser, pode nem ser isso. Essa teoria foi desmistificada, não é? Isso é um bom produto de marketing, não é? Que toda a gente quer detectar a mentira de uma forma imediata. Eu olho para a direita, estou a mentir, olho para a esquerda, estou a dizer a verdade. Isso aí pode haver muitas condicionantes que alterem esse padrão visual, os chamados padrões visuais. Por isso é bom não nos fixarmos só num sinal para detectar a mentira. Por isso é que ele se chama anomalias. Ok. Porque eu, quando quero detectar a mentira, não detecto a mentira, eu procuro a verdade. Se não a encontro, é mentira. Eu decifro o padrão da verdade. E o que é que quebra esse padrão da verdade? Será um gesto que não está dentro da normalidade? Exato, que é a anomalia. Quando tu vês a anomalia, tens de desconfiar e tens que investigar mais. Mas será que tu não precisas de conhecer já o padrão da pessoa? Tens que conhecer com o padrão, inclusive a forma como ela mente, porque todos nós temos um padrão de mentira. Okay. Por isso é que tu, quando vives com alguém, sabes quando a pessoa está a mentir. Porquê? Porque ela tem aquele padrão. Agora, a maior parte das vezes o que acontece? Tu não estás tempo suficiente para conhecer o padrão da pessoa. Estavas a dizer que tens aprendido muito com espionagem, por exemplo, não é? Uma pessoa que comete um crime e está no interrogatório, não é fácil detectar a mentira nesse caso? Não é fácil, por isso é que tens de saber interrogar. Ok, por isso é que no livro, e há técnicas de interrogar. Por isso é que eu no livro falo primeiro como interrogar e depois é que falo como detectar a anomalia. Não é chegares ao pé da pessoa, estás a mentir. É a pior coisa que podes fazer a um mentiroso. Sim. Nunca podes acusar. Por colocar-te frente a frente, não podes estar frente a frente. Sim. Tens que estar como nós estamos, lado a lado. Por isso é que as conversas fluem muito melhor lado a lado. Olha que engraçado. Obrigada por dizeres isso, que eu estava a pensar. Eu recebi uma sugestão de fazer o meu podcast de frente a frente. Assim, tipo, mesa e estar frente a frente. Mas eu sinto-me muito mais confortável assim. Não é de acordo ao teu perfil. Pois. Se fosse um perfil inquisitor, ou inquisitivo, se calhar, não é? Aqui a minha especialidade não é português, por isso é tranquilo. Sim. Mas se fosse a questão mais de desafio, se o teu perfil fosse mais desafio de investigar, aí sim, frente a frente. Okay. Agora, como é para falar e para haver uma fluência, é muito melhor estar lado a lado. Isto causa mais fluidez, não é? Porque se reparares, imagina, psicólogos, é bom, coloquem em divã. Claro que a maior parte não colocam em divãs nenhuns, não é? Mas ter um divã faz com que ele não, o doente, não é, olhe para o psicólogo, ou seja, para quem for. Então, quando tu não enfrentas o olhar do outro, não tens medo do julgamento. Ou não tens medo do julgamento, falas mais. Por isso é que os confessionários, o que é que têm? Exatamente. Tapam a cara. No Big Brother,
As pessoas têm a percepção, quem está lá dentro vê a pessoa que está cá fora, não vê nada. É verdade. Só está a ver um ecrã, mas está a falar. E por isso é que eles dizem coisas que nem sabem que estão a dizer. Entre aspas, não têm essa consciência. Por isso é que não acusar, lado a lado, e depois uma coisa importantíssima, saber interrogar. Saber fazer as perguntas certas. Ok. Como é que vais interrogar? Como é que o vais fazer? Eu tenho o processo daquele copo de champanhe, Sim, que em cima é mais largo, depois fica fininho e depois alarga. Tu primeiro, para detectar a mentira, tens de criar empatia. Porque é o polícia bom, o polícia mau. As pessoas confessam a quem? Ao polícia bom. Ao polícia bom. Então tens de criar empatia. Eu compreendo, eu sei que às vezes nós fazemos coisas más. Mecanismos de identificação. Também, claro, e criar até de responsabilização sobre o ato criminoso. Que é, tu roubaste uma loja. Eu também, quando era pequeno, também roubei alguns supermercados. Por isso, também disseres, está tudo bem. Certo. Crias esta empatia. Depois disto, fazer perguntas certas, não é? Crias empatia. Depois, no meio, quando fica mais fino, é fazer as perguntas diretas. Que é, roubaste? Foste tu? Estavas com quem? Ok. Quando é que aconteceu? E depois, no fim, abre o copo outra vez, que é o quê? Voltas outra vez com empatia. Podes estar à vontade, confessa que eu estou aqui para te ajudar. E se fizeres isto com um filho, vais saber muito mais sobre os teus filhos. Se fizeres isto sobre o teu parceiro ou parceira, vais saber muito mais sobre eles. Porque as pessoas querem acusar, não querem investigar. Pois é. A interrogar não precisam, porque a pessoa vai-me dizer logo a verdade. Não, o animal ferido é perigoso. O animal encurralado é perigoso. Então o que é que faz? Ou fecha, ou ataca. Então não façam isso para detectar a mentira, porque senão os sinais não aparecem. E depois disto, detectas a verdade. Como é que é a verdade? A verdade é simples. Fluida, fala de sensações, fala de sentimentos, fala de locais, fala de detalhes, não é? E também o facto de a pessoa, por exemplo, os gestos da pessoa serem um pouco atrasados à fala, não é? Sim, demonstrem coerência. A verdade há congruência. Ou seja, na verdade os gestos acompanham a fala, não é? Ou antes. Ou por antes, exemplo, quando eu digo exato. os atores, o que acontece? Quando são maus atores, o que é que fazem? Pois é. Eu vou para ali e depois é que apontam. Pois é. Isto não acontece. Porque a linguagem não verbal é muito mais rápida que a verbal. Porque não tem raciocínio. Porque é gerada aonde? Na parte mais profunda do cérebro, na parte inconsciente. O verbal é no neocórtex. Logo tem que haver processo de pensamento. Não é? Há milhares de cada palavra que tu escolhes, há milhares de escolhas. E o cérebro tem este tempo, tem este delay. Quando o gesto acontece depois das palavras, quer dizer que tu pensaste na palavra e a seguir pensaste no gesto. Logo, é uma anomalia. Uau. Tens de detectar anomalias. A verdade é simples. Quando tu perguntas, Alexandra, gostas de mim? Se eu começar a dizer assim, isto não é verdade, porque a verdade o que é que dizer logo? Sim. Eu uma vez tive uma pessoa, estava a falar com o meu terapeuta e ele perguntou-me assim, confias nela? E eu acho que sim. E ele, e em mim? E eu, sim. E ele, quando tu confias em alguém, tu respondes logo, tu não tens dúvidas. Exato, é uma anomalia. Depois disseste o acho. Exatamente. Além de ser João, sim, disseste o acho. Primeiro foi não verbal e depois foi verbal. Sim. Acho. E é engraçado, por acaso, porque quando tu sabes, quando é verdade, tu não duvidas, não é? Exato. Impressionante. Eu tinha aqui uns pontos para te perguntar, assim, sem querer desmistificar muito o teu trabalho, que é um mundo, não é? Mas passarmos aqui só por alguns sinais não verbais em pessoas inseguras, por exemplo. Ok. Alguns sinais. Podemos, de uma forma simples, vamos sempre, não simplista, de forma simples, linguagem corporal aberta ou fechada. Quer dizer que as pessoas mais inseguras tendem a proteger o dorso, a parte ventral, não é? Quer dizer que sempre que há uma proteção da parte ventral, pode ser percebido como insegurança, seja com um caderno, seja com uma mesa, seja com uma parede, pronto, seja o que for, se estiver escondido, é uma proteção. Logo, é fechada esta linguagem. O cruzado de braços pode não ser, que isto é um mito. Pode não ser, porque o braço cruzado não se decifra pelo braço cruzado, mas sim pela posição das mãos. Se eu tiver no braço cruzado, tiver a proteger o dorso, não é? Com as mãos, a agarrar, aí é insegurança. Mas se eu tiver a mostrar o polegar, já é conforto com autoridade. Se tiver com o punho fechado, já é mais agressividade. Mas não é insegurança. Não é? Por isso, fechada é isto. Linguagem aberta. Há outra fechada, que é os cotovelos estarem perto da parte também do tronco. Do tronco, sim, é? sim. Também é insegura. Não é? Por exemplo, a questão de estar sentado. Sim. Não é? Quanto mais aberto tiver o gesto, mais seguro eu estou. Sim. Em exagero,
também é insegurança. Também é insegurança. Porque é um compensar. Quando tu sentes que és inseguro e queres mostrar que não és, não sendo, tendes a compensar. Por isso é que as pessoas depois abrem muita perna. Por exemplo, é um gesto territorial, portanto estamos as mãos na anca Sim. e pernas abertas, não é? Isso já Exato. é uma compensação, talvez. Ou Mas não? no fundo é compensação e é desafio. É desafio Sempre também. que os gestos são além do normal, é uma insegurança. É uma insegurança. Gestos de compensação são insegurança. Ok. Isto a nível de tronco e de corpo. Depois tens gestos repetitivos. Quando tu tens gestos, roer unhas, Sim, ou por exemplo, eu nos podcasts estou sempre tipo assim com as isto mãos. gera isto é a ansiedade. Ansiedade. E a ansiedade é insegurança. Sim. Mas Pronto, então se não quanto menos- responderes, o que é? É É preocupação. preocupação, Por exatamente. isso tu não queres é estar preocupada. Sim. Por isso quando acabar isto, acaba o gesto repetitivo. É como abanar da perna constante, também gera insegurança. Gera não, é um sinal de insegurança, também é esse gesto. A questão do olhar, o olhar é Certo. importante. Às vezes as pessoas dizem, quem não olha, olhos nos olhos está a mentir. Não tem nada a ver com Não, isso. é insegurança, não é? É insegurança, timidez, baixa autoestima, que é tudo insegurança, não é? Sim. São formas diferentes de Eu mostrar. acho que no fundo parte um bocado de que sítio é que parte o teu comportamento. De amor ou de medo, não é? Exatamente. De amor é expansivo, de medo é encolhido, não é? E proximidade. E proximidade. Proximidade também. E até podes interpretar uma relação entre duas pessoas. Se eu estou seguro com a pessoa, vou estar próximo, vou estar mais vezes, vou partilhar mais intensidade. E isto também é uma forma de ler o corpo e ler os pensamentos das pessoas. Incrível. Alexandre, olha, como sabes, eu ficaria aqui contigo a falar, até porque já vamos no terceiro episódio e Ainda nem começámos. ainda nem começámos. Já agora, tudo aquilo que tiveste a falar aqui, vais estar a dar um curso, não é? Dia 26 de outubro. Exato. E portanto que eu também tenho imenso interesse em lá estar e que em princípio lá estarei. E que vais ocupar a última vaga. Já não vale a pena. Então se calhar já não há vagas, estava-te a dizer isto. Mas vai abrir outra em 2025. No Pronto, primeiro então trimestre. Porque só vou dar 2 por ano. Então se calhar estou aqui a falar e não há mesmo vagas, então só há em 2025. Em 2025. Pronto, então desculpa ter... Não, com todo o gosto. Pronto. Tu é que ocupaste a última vaga. Pronto. Mais uma vez, obrigada por teres vindo até aqui. É um gosto. Onde é que as pessoas podem encontrar? Instagram, Facebook, LinkedIn. É lá que estão todo o contributo que eu quero dar, o conhecimento que eu quero partilhar. Quando querem alguma informação também podem enviar mensagens. Ainda tento responder a todas. Mas, Se houver muitas, sim, aqueles dias quando é muita intensidade, às vezes posso perder alguma outra. claro, é normal. Mas se precisarem de alguma coisa, se eu conseguir, eu vou responder. Claro. E só para terminar, se pudesse deixar uma e apenas uma mensagem ao mundo, qual seria? Se hoje Amor, fosse- amor, é só amor. Amor. Ser amor. Ser amor. Perfeito, Alexandre. Obrigada mais uma vez. Gostei imenso de falar contigo e até breve. Obrigado, eu e até breve. Obrigada.